tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma palestra da ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. Meu nome é Luciana Reis Carpanês e hoje eu vou falar sobre ressomas que começam diferente, experiências de uma terapia intensiva pediátrica. Então, vou começar primeiro dizendo que essa apresentação, esse tema, que eu vou desenvolver, está contextualizado dentro da neociência, chamada conscienciologia, que é a ciência da consciência, A conscienciologia se propõe a estudar os vários corpos que nós habitamos, e tanto na multidimensionalidade quanto na seriexialidade. Então, os inúmeros corpos que nós habitamos ao longo do tempo e os corpos que nós estamos habitando nesse momento em diferentes dimensões, tá? Daqui a gente tira também o princípio da descrença, que é bastante importante de ser falado. Não acreditem em nada do que vai ser dito aqui, tenham as suas próprias experiências. Eu estou trazendo uma série de experiências da minha vida profissional, eu já vou me apresentar, e trago as minhas percepções, as minhas parapercepções, mas é bastante importante que cada um tenha as suas experiências e que vá construindo, o seu arcabouço de sensações, de sentimentos, de pensamentos e as suas hipóteses, e testando também as suas hipóteses. Dito isso, vou fazer uma apresentação pequena. Então, eu sou pediatra, trabalho com UTI pediátrica, eu já estou brincando que há quase um quarto de século, tenho 25 anos de formada, 23 anos trabalhando em unidades de terapia intensiva pediátrica, e tenho também formação de homeopatia e de administração. A minha carreira acadêmica, mestrado e doutorado, são em administração relacionados à saúde, de organizações de saúde. Desde que eu me formei, com mais ou menos um ano que eu tinha terminado a minha formação, eu também brinco que caiu no meu colo o gerenciamento de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Então, eu sempre soube que eu ia ser pediatra desde que eu tenho consciência de mim, desde que eu me conheço por gente. Nunca tive dúvida em relação a isso. Então, ter passado, ter escolhido a carreira na faculdade, para fazer a faculdade no vestibular e depois terminada a graduação em medicina, ter ido fazer pediatria foi muito tranquilo. Foi uma escolha muito óbvia, De novo, é o que eu sempre soube que eu ia ser na minha vida. Não tive dúvidas em relação a isso. Quando terminou a formação em pediatria, na minha época eram 2 anos de formação de pediatria, depois de 6 anos de faculdade, eu fiquei um pouco na dúvida do que eu faria de subespecialidade dentro da pediatria. E eu fui um pouco por exclusão. Eu queria cuidar do todo de uma criança, Eu não queria cuidar só do pulmão, só do sistema endócrino ou só do sistema gastrointestinal. Eu queria cuidar da criança como um todo. E aí me sobravam 2 opções. Uma delas era fazer consultório, desenvolvimento, e é uma parte que eu gosto bastante, eu atuo hoje também em consultório, atuo bastante tempo em consultório. Outra opção, no extremo oposto, seria fazer terapia intensiva pediátrica. E aí, nesse momento, eu optei pela terapia intensiva pediátrica, então foram mais 2 anos de formação. E aí, assim que eu terminei a minha graduação completa, então 6 anos de faculdade, mais 4 anos total de residência, sendo 2 de pediatria e 2 de terapia intensiva pediátrica, eu comecei a trabalhar num serviço e 1 ano depois os chefes do serviço saíram e me convidaram para gerenciar a unidade. A partir daí eu descobri que eu sim entendia um pouco mais de pediatria, terapia intensiva pediátrica, mas não entendia nada de administração e acabei seguindo, Fui fazer uma especialização, que depois virou meu mestrado e meu doutorado em administração em saúde. Então, posso dizer que há 23 anos, realmente a terapia intensiva pediátrica é o meu grande universo de ação. Eu, como disse, trabalho ainda em consultório, fiz especialização em homeopatia,
dou aula hoje numa faculdade de medicina, mas a minha praia, né, o meu local de trabalho principal ao longo de todo esse tempo e que ainda toma bastante tempo da minha vida é em terapia intensiva, né, pediátrica. E esse é um universo bastante particular. Então, em 23 anos, eu vivenciei experiências muito interessantes, construí muitas hipóteses, testei bastante hipóteses e fui entendendo, fui tirando algumas conclusões que são as que eu vou acabar expondo aqui, tá bom? Vou começar dizendo como funciona uma unidade de terapia intensiva pediátrica, porque acredito que de uma maneira positiva muito pouca gente conheça, né? Então, uma unidade de terapia intensiva pediátrica é um pouquinho diferente, as pessoas confundem um pouco. Eu vou primeiro explicar o que não é, para depois explicar o que é. As pessoas confundem bastante com uma unidade de terapia intensiva neonatal. Quando eu me formei, há 25 anos atrás, isso ainda era um pouco misturado, eram dois setores do hospital que às vezes estavam na mesma unidade, mas hoje não. Ao longo desses 25 anos, da evolução de todo o conhecimento dessas duas especialidades, hoje são universos muito distintos. Então, a UTI neonatal não é a que eu atuo, ela é uma UTI destinada a recém-nascidos, recém-nascidos que nasceram com algum problema mais sério, na imensa maioria deles prematuros, né, nasceram antes do tempo. E, no geral, eles têm uma média de permanência bastante longa, são crianças que vão demorar bastante tempo para engordar, para poder assumir as suas funções e aí depois poder receber alta para casa, para a família fazer o acompanhamento. Dito isso, eu digo que a UTI pediátrica não é a UTI neonatal. De vez em quando a gente até cuida de alguns neonatos, mas na maioria das vezes não. A UTI pediátrica ela se destina a crianças de 0 até 14 anos, na maioria das vezes, com alguma diferença dependendo do serviço. Tem alguns poucos serviços em que as crianças vão até os 18 anos dentro de uma unidade de terapia intensiva. E aí é um universo de ação muito grande, né? A gente tem desde bebezinhos que nasceram, chegaram aí para casa e tiveram algum problema e reinternaram, até um outro universo que são adolescentes, né? Já quase adultos, né? Podendo dizer, na transformação. E é um grande espectro de ação. Então, essa é a primeira grande característica da unidade de terapia intensiva pediátrica. Dentro desse ponto, uma coisa bastante interessante é que a gente sempre tem, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito de ter um acompanhante o tempo todo com essa criança dentro da UTI pediátrica. Essa foi uma transformação muito positiva que eu vivi na minha prática. Quando eu estava terminando a minha formação, os pais não tinham direito de ficar com as suas crianças e logo em seguida, por conta do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança passou a ter direito de ter um acompanhante. A gente costuma dizer que não é um dever. Alguns pais têm muita dificuldade de poder ficar lá dentro, ou por questões práticas, em geral financeiras, de trabalho, ou por questões às vezes emocionais. É um direito e é sempre muito importante que alguém da família acompanhe essa criança que está gravemente enferma, mas isso não é uma obrigatoriedade. Então, essa foi uma grande transformação e essa é uma particularidade muito importante. Assim, agora caminhando um pouquinho para o lado, né, fazendo um paralelo, já entrando na conscienciologia, eu digo, né, com toda essa experiência, que a gente não cuida só da criança, que a gente cuida do grupo karma dela, né? Então, a gente cuida de todo um universo familiar. Então, muito mais do que o cuidado físico, a gente tem um cuidado psicossomático bastante importante. Então, só fazendo um parênteses para quem não está tão habituado com os termos da conscienciologia, para as pessoas que estão chegando por agora, pela conscienciologia, a gente tem a teoria que nós temos 4 corpos. Então, que primeiro nós somos uma consciência única,
né? Essa consciência é perene durante muito tempo e nós somos a consciência. Mas a gente tem outros 3 corpos. O primeiro desses corpos, né, vindo da consciência para o corpo mais material aqui nessa dimensão, o primeiro desses corpos é o psicossoma, que é todo o nosso corpo emocional, o nosso corpo de sentimentos. Depois o corpo mais material, né, mais denso, que habita essa dimensão, é o soma mesmo. Então é isso que me faz ter carne, osso, veia, sangue, cabelo, olho, todas essas coisas. Unindo psicossoma e soma, a gente tem o energossoma, que é o nosso corpo energético. Tendo estudado, né, medicinas energéticas, eu costumo dizer, né, práticas integrativas de medicina, essas práticas integrativas, elas trabalham muito com o corpo energético e não só com o corpo somático. Então, dentro de uma unidade de terapia intensiva pediátrica, a gente claramente percebe isso, que a gente está trabalhando com vários indivíduos, várias consciências intrafísicas, mas também extrafísicas. Então, uma criança que está internada, a gente não vai cuidar só dessa criança e do soma dela. Essa é muito a sensação para as pessoas que não conhecem da unidade de terapia intensiva, que é um corpo que está lá e eu preciso, entre aspas, consertar aquele corpo para ele continuar vivendo. Mas a atuação que a gente tem dentro da unidade de terapia intensiva pediátrica é muito maior do que isso, porque eu vou estar tratando do psicossoma dessa criança, do energossoma dessa criança e da consciência também, né? Então, uma criança que tem muito medo, ou uma criança que está bastante agressiva, muitas vezes porque ela está com medo, uma criança que é difícil da gente sedar, uma criança que não responde a antibióticos, muitas vezes esses jeitos, eles não são explicados só pela medicina somática, pela medicina alopática, hegemônica que a gente tem hoje. Então, mais ainda do que cuidar dos corpos desse indivíduo, dessa consciência, a gente está cuidando de toda a psicosfera que está ali em volta dela. Então, a gente também tem que estar muito atento ao que trazem esses pais, aos medos desses pais, às questões desses pais. Os avós também são bastante presentes, o grupo social é muito importante dentro de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. E depois de um tempo, quando a gente, né, já está mais habituado com a conscienciologia e que a gente testa hipóteses e você vai entendendo as sinaléticas, você percebe que tem muita gente ali. Então, não só os que estão nessa dimensão, mas inclusive consciexes que estão nas outras dimensões e que fazem parte da vida dessa criança, né? Dessa consciência, que nesse momento habita um corpo infantil. Nesse momento está muito restrito nas suas lembranças, nas suas memórias de quem foi durante uma série de existências, né? Então é uma pessoa que está muito contida, que está, entre aspas, reduzida, mas ali tem toda uma história muito importante e tem que é muito maior do que nessa ressoma do nascimento até agora, né? Tiveram vários nascimentos, tiveram várias dessomas. E além disso, tem muita gente ali em volta da criança, intrafisicamente e extrafisicamente. Então, é um ambiente que eu posso dizer, não sou só eu que digo, né? Todo mundo da área, mesmo os que não seguem a conscienciologia, que não acreditam no paradigma consciencial, é uma unidade onde você tem uma complexidade de ação bastante grande. Falando nisso, agora nós vamos entrar em algumas questões mais específicas da unidade de terapia intensiva e de experiências que a gente percebe também. A primeira dessas influências, eu acho que vem na esteira do que eu acabei de falar, é das interrelações grupo-kármicas que tem ali, né? E do poder, né, da influência que essas relações exercem naquela consciência. Então, a gente tem inúmeras histórias, aliás, isso é bastante consenso em todo mundo que trabalha na área,
crianças que já estão sem possibilidade de tratamento, crianças que a gente sabe que em determinado momento já começamos a não ter muito o que fazer, né? A criança não vai respondendo à terapia, ao tratamento. Muitas vezes as crianças sobrevivem um tempo a mais até que tem uma certa aceitação da família. E é bastante comum isso, vivenciando isso praticamente diariamente durante 23 anos, né? A gente percebe que às vezes aquele indivíduo só está indo ali com aquele soma porque a família faz muita pressão para que ele ainda fique nessa dimensão. Isso é bastante comum, vou dar um exemplo maior que a gente tem, nas mortes encefálicas, por uma série de questões neurológicas, às vezes os indivíduos entram em morte encefálica, né? O cérebro já não está mais lá, não tem atividade cerebral, mas você ainda tem alguns órgãos que estão funcionando, ou seja, ainda tem uma certa quantidade de energia a ser gasta, e a gente percebe que essa quantidade de energia a ser gasta, ela dura mais ou dura um pouquinho menos, a depender da aceitação, em especial dos genitores, do pai e da mãe. Então, é muito comum a mãe negar, ter raiva da situação, e aí, conforme vão passando o tempo, as poucas horas, ou às vezes os poucos dias, a família vai entendendo, vai entrando numa aceitação, por mais dolorosa que essa aceitação seja, e ela começa a entender, e aí a gente vê realmente o desligamento do corpo físico da criança, né, do filho daquele casal, daquela consciência que neste momento é filho daquele casal, mas que talvez em outras existências tenha sido pai, mãe, tio, né, as possibilidades são infinitas. Então, isso a gente percebe bastante. Doenças crônicas também. Tem uma autora que não tem nada a ver com a conscienciologia, uma estudiosa da morte, do processo de dessoma, chama Elizabeth Kubler-Ross, e ela desenvolveu uma teoria algumas décadas atrás, falando dos estágios do luto, que são 5 os estágios do luto e que, no geral, a gente inicialmente passa pela negação, em determinado momento a gente vai passar pela raiva, depois a gente passa pela barganha, a gente fica tentando barganhar. Então é muito comum, esses estágios eles não são contínuos e eles, né, hora você tá num, hora tá no outro, apesar dela ter descrito esses estágios numa sequência lógica, hoje a gente sabe que eles podem ir e voltar. Então, no geral, quando você dá um diagnóstico bastante grave de incompatibilidade com a vida de alguma criança, a família primeiro nega e pede uma segunda opinião com todo o direito e toda a razão do mundo, se recusa, às vezes, se a gente indica, por exemplo, um paciente que, sei lá, tem uma encefalopatia muito importante, que não consegue sair do ventilador, a gente indica uma traqueostomia, e é muito comum essa traqueostomia demorar para ser aceita pela família. E hoje a gente, ainda bem, respeita muito esse tempo, porque primeiro a família vai tentar de tudo, não, mas tenta estubar mais uma vez, tenta tirar do ventilador. Esse é o período de negação. Depois a gente vai mostrando com fatos de que não existe aquela possibilidade, de que a gente tentou e não tem problema tentar mais uma vez, desde que não coloque em risco a criança, e que às vezes se eu for tentar eu vou colocar em risco a criança. Então começa a vir uma raiva, às vezes essa raiva ela é transposta inclusive para a equipe de saúde. Discutem, não concordam e de novo você tem que respeitar. É o tempo daquele indivíduo, daquela consciência nessa aceitação. Depois, em seguida, no geral, vem esse período de barganha, né? Nesse período de barganha mas será então que se eu não fizer isso, ele não pode se safar disso? Então, a gente fica tentando barganhar. Esse é o momento que as pessoas que ainda têm um viés muito religioso, né? Barganham com Deus e com os seus santos, suas crenças, e tentam fazer promessas. Eu vou pagar uma promessa, eu vou acender uma vela. E, de novo, é o tempo de cada um, né? Desde que a criança não corra risco,
a gente tem que esperar, né? Então, e por fim, acaba vindo a aceitação. Na imensa maioria das vezes, a aceitação materna vem antes. Isso não é uma condição sine qua non, às vezes é a aceitação paterna que vem primeiro, mas em geral a aceitação materna vem um pouquinho antes e a mãe que acaba tranquilizando esse pai e ajudando que o pai aceite essa situação. E às vezes os avós também. Então esse grupo karma ele tem que ser olhado e tem que ser cuidado com muito carinho, com muito respeito, e durante inúmeros momentos a gente faz o que a gente chama de acolhimento, né? A TARES e a TACOM. Então, a TARES é a tarefa de esclarecimento e a TACOM é a tarefa de acolhimento. E tem os momentos de serem feitos. Óbvio que a tarefa de esclarecimento, ela acaba te levando para um novo... Se a pessoa está disponível a ouvir, a elucubrar, a digerir aquilo que você está informando, a TARES, a tarefa de esclarecimento, te leva para um novo patamar. Mas em determinados momentos é tanto sofrimento, né? É tanta dor que aquela família tem, que você tem que primeiro fazer a tarefa de acolhimento. Então, esses estágios do luto, né? Quando você dá uma notícia dessas para uma família, o primeiro estágio, a primeira grande parte é acolher. Aliás, desculpa, vou refazer. A primeira grande parte é a TARES. Você vai sentar com essa família e vai explicar que não há mais possibilidade de tratamento, que existe uma chance de um óbito num espaço de tempo bastante curto, e o que precisa ser feito, quais são as providências do ponto de vista médico, do ponto de vista legal, e aí você faz essa primeira TARES, a família no geral se choca bastante, é um momento muito difícil. Hoje existem técnicas, tem uma técnica muito especial, o protocolo Spike de comunicação de más notícias. Então tem todo um momento, né, você tem que muito respeito a esse grupo karma. Aí em seguida vem esses estágios iniciais do luto e aí a gente só consegue fazer acolhimento. Você acolhe a família, acolhe a dor dessa mãe, a dor desse pai, a dor desses avós, às vezes a dor dos irmãos também. A UTI pediátrica também é um espaço bastante especial, porque de vez em quando a gente tem que deixar entrar irmãozinho, né? Tem irmãozinho que é muito conectado com aquela criança e você precisa liberar com muito cuidado, né? A visita daquela criança ao irmão, né? Então, assim, é uma região, é uma zona, um local de tratamento em que você precisa ter muito respeito a todo esse grupo karma, né? Já trabalhei pouquíssimas vezes com um pouquinho de UTI adulto e isso não é tão importante na UTI adulto quanto é na UTI pediátrica. Também outra diferença com a outra UTI, que é a UTI neonatal, no geral na UTI neonatal o peso maior acaba sendo muito da mãe e do pai, né? Os dois estão muito enlutados porque eles receberam um bebê nessa dimensão que não é um bebê que veio como o bebê da imaginação deles, né? A gente tem até um termo técnico para isso, que é o luto do bebê idealizado, né? Os pais durante a gestação vão idealizando um bebê bonitinho, fofinho, que vai mamar super bem, e de repente chega um bebê prematuro, que precisa ficar na sonda, que precisa ficar ventilado. Então, esse é um luto específico da UTI neonatal. Na UTI pediátrica, eu arrisco a dizer, é uma impressão minha, posso estar equivocada, mas a sensação que eu tenho é que o grupo karma mais ampliado tem mais força dentro de uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Então, acho que essa é a primeira das grandes características, né? Pensando em termos conscienciológicos. Outra característica, né, a segunda característica, pensando aí em termos de conscienciologia, de uma unidade de terapia intensiva pediátrica, é que a gente pode perceber bastante claramente, isso foi uma hipótese que eu desenvolvi e vários textos da conscienciologia também dizem isso, e hoje em dia alguns textos de medicina hegemônica também da alopatia também falam que a chegada nessa dimensão
ela é um espelhamento da ida para outra dimensão, né? Lógico que os textos de medicina hegemônica não falam nessas palavras, mas existe muito esse interrelacionamento. Então, é bastante interessante. Nós não lidamos com população geriátrica, né? Óbvio, uma unidade de terapia intensiva pediátrica, mas a gente percebe que tem algumas crianças que envelhecem, entre aspas, os seus corpos físicos de uma maneira muito rápida. E a gente também percebe, tira dessa conclusão, que os idosos vão, entre aspas, espelhando o seu período neonatal, o seu período dos primeiros anos de vida. Né? Então, para a pediatria, hoje a gente sabe, fala-se muito também em medicina hegemônica e medicina psicossocial, nada de conscienciologia, mas a gente sabe claramente que os primeiros 1000 dias de vida na pediatria são fundamentais e vão moldar praticamente quase todas as nossas reações emocionais e biopsíquicas de como a gente vai funcionar em situações nessa dimensão. Então, por exemplo, se eu fui um bebê muito amado, muito esperado, se eu tive um parto que respeitou a minha fisiologia, se assim que eu nasci eu fui para o seio da minha mãe, eu fui muito acolhido, a minha mãe era uma mãe acolhedora, que me continha no meu despreparo físico, emocional. E se eu fui muito bem acolhido e muito respeitado em todos os meus tempos, eu provavelmente vou me comportar em novos episódios estressantes, porque a ressoma, o parto é muito estressante para o recém-nascido, para a mãe, mas principalmente para o recém-nascido. Então, em novas situações de muito estresse, eu vou me comportar com bastante confiança, eu vou me comportar de uma maneira que eu receba acolhimento, que eu consiga solicitar acolhimento quando precisar, ou me autoacolher. Se, por outro lado, eu fui uma criança que teve um parto muito traumático, que não foi para o seio materno logo que nasceu, que não sentiu o cheiro da mãe assim que nasceu, que a mãe não conseguiu amamentar, a mãe não era muito acolhedora, a mãe deixava chorar muito no berço, e que essa consciência percebeu nessa entrada, nessa ressoma, né, nesse início de vida aqui nessa ressoma, muito abandono, ela sente muito abandono, ela sente que ela foi abandonada, ao longo da sua vida, em situações as mais variadas, ela vai reviver esses momentos de abandono. Do mesmo modo, o jeito que a gente foi acolhido nessa vida, a gente também vai levar para a dessoma, né? Para os últimos anos. Então, tem alguns estudiosos de geriatria que também afirmam que os 3 últimos anos, que a gente nunca sabe quais serão, a gente vai inconscientemente rememorando muito de como foi a entrada nessa dimensão, né? E mesmo fisicamente isso é bastante claro. Então, assim, o bebê quando ele nasce, ele só é capaz de digerir leite materno, ele não é capaz de digerir alimentos, sei lá, feijoada. Não, o bebê não come feijoada e nem tem capacidade para isso. E aí, devagarinho, você começa a entrar com frutas, depois legumes, verduras, aí sopinhas, a sopinha um pouco mais amassadinha, uma sopinha mais em pedaços, com mais ou menos 1 ano de vida, aí que você vai passar para a alimentação da casa. O idoso também, depois de um tempo, ele já não consegue comer determinados alimentos, ele já não consegue mais jantar muito à noite, ele precisa comer uma refeição bastante leve à noite, porque senão ele não dorme bem, ele vai perdendo essa capacidade digestória. Então, só esse é o principal exemplo. A mesma coisa a criança quando nasce, ela está pouco dona do seu corpo físico, né, do seu soma. Então, ela é completamente necessitada de cuidados. Ela tem que ter alguém para alimentar, alguém para cobrir, para, né, cuidar do calor, do frio, alguém para dar banho, alguém para limpar. E o idoso também, devagarinho, ao longo do final da sua vida, ele também vai perdendo essa capacidade. Quando a gente é pequenininho, bebê, a gente não consegue andar.
E ao longo do primeiro ano, a gente vai desenvolvendo um tônus que vem da cabeça, né, do pescocinho, e termina com a criança andando. Então, ele é o que a gente chama crânio caudal, né? Essa musculatura vai se enrijecendo e ganhando tônus ao longo de todo o primeiro ano de vida e até mais anos de vida. E o idoso também, por outro lado, vai perdendo esse tônus muscular nos últimos anos de vida. Então, pensando em termos conscienciológicos, eu costumo brincar que só muda a direção, né? Tem gente chegando e tem gente indo. Óbvio que ressoma e soma tem as suas características particulares, mas no global tem bastante coisa parecida, né? Então a gente vai tomando posse do nosso corpo físico na ressoma e a gente vai deixando a posse desse corpo físico na dessoma, né? Então é um grande espelhamento de duas fases da vida e mais do que duas fases da vida, de duas grandes dimensões. Eu quando dou aula de pediatria, eu costumo brincar que os neonatos são seres interdimensionais, né? Eles nem chegaram ainda completamente nessa dimensão, mas já saíram da outra. Então eles nem estão aqui nem estão lá, eles estão, eu brinco, no universo paralelo. E eu vivi recentemente uma dessoma de uma pessoa da família, 2 anos atrás. Foi uma dessoma bastante prolongada, ela foi dessomando ao longo de alguns poucos anos. Tenho vivenciado a dessoma nesse momento de uma pessoa bastante importante do meu grupo Karma, e a gente vai percebendo que eles também vão ficando seres interdimensionais. Essa permeabilidade entre as dimensões vai ficando muito indistinta para aquele indivíduo, né? Para aquela consciência. Então, a gente percebe mesmo em crianças claramente sonhos com pessoas que já faleceram do grupo Karma, percepções, visões. Tem crianças que de vez em quando perguntam pra gente: quem é esse cara que tá atrás de você? E aí você olha e não tem ninguém atrás de você nesta dimensão, né? Tem, só não tá nessa dimensão. Então, são experiências muito marcantes, né? A gente percebe que esse período de dessoma, o mesmo período em que o paciente está gravemente enfermo, mas ele não vai dessomar, ele não vai morrer, é um período em que muito mais coisa acontece do que aqui no físico, né? E aí eu entro um pouco na terceira importância, não importância, no terceiro fato que eu queria falar sobre terapia intensiva. A gente percebe diariamente, em todos os momentos, que você é realmente uma mini peça no maxi mecanismo. A gente percebe claramente a presença de equipes extrafísicas, as equipes, quando a gente vai entendendo as sinaléticas e se ouvindo melhor e percebendo as energias, a gente percebe uma energia que está o tempo todo lá naquele ambiente, que, né, você reconhece, e a gente percebe energias que mudam com cada paciente. A hipótese que eu faço, óbvio, a ser testada, venho testando há bastante tempo, mas ainda está sob teste, é que você tem uma equipe extrafísica para determinadas unidades, né? Cada unidade tem a sua equipe extrafísica. Mas também o paciente traz a sua equipe extrafísica, né? A depender aí do nível de evolução dele, do grupo Karma, tudo isso. Então, isso é bastante interessante. Eu percebo com muita clareza a equipe para a qual eu trabalho. Então, em momentos assim muito difíceis, no geral em procedimentos, em crianças que estão bastante graves, então às vezes você vai entubar um paciente e é um paciente de muito difícil anatomia, é um bebê muito pequeno, você não consegue entubar de primeira. Há bastante tempo, há muitos anos, eu aprendi a me conectar. Então, eu tentei a primeira, bom, primeiro eu já me conecto antes da primeira, né? Já conecto com o meu amparador, com o amparador da unidade, com o amparador da criança, me coloco à disposição, peço para que eles me auxiliem ali, principalmente para que a gente possa, todo mundo, auxiliar a criança, né? O foco principal é ali na criança.
E quando eu não consigo, às vezes de primeira, respiro, paro tudo, peço para todo mundo ficar um pouco mais tranquilo, me fecho os olhos, me conecto e claramente você sente a energia. É, mais do que intubação, quando eu vou passar principalmente catéter central, né? Às vezes a gente precisa pegar veias de grande porte, veias muito grossas, calibrosas, e isso depende muito da anatomia do paciente, do posicionamento. Então, às vezes, você tenta a primeira, tenta a segunda, tenta a terceira e não tá dando certo, é, você faz aqueles 2 segundos de conexão e te guiam, né? Às vezes não era para pegar. Então, isso foi um conforto bastante grande, porque no começo da minha vida profissional eu não percebia tanto esse universo extrafísico, essa coisa multidimensional, esse processo multidimensional. E conforme eu fui estudando, porque a gente vivencia experiências impressionantes dentro de uma unidade de terapia intensiva pediátrica, conforme eu fui percebendo, entendendo, estudando interdimensões, estudando conscienciologia, estudando medicinas que tratam do corpo energético, eu fui ficando cada vez mais, não vou dizer permeável, mas eu fui identificando com mais facilidade essas situações. E isso trouxe um conforto bastante grande, porque a gente sai de uma expectativa irreal de que nós somos responsáveis por tudo, não. E você passa a perceber que você faz parte de um grupo de ação, né? Um grupo ali que está todo voltado para o melhor para aquele indivíduo, para aquela consciência que, de novo, nesse momento é uma criança, né? E então isso é bastante interessante, assim, você é um conforto bastante grande. E quando a gente entende que é uma mini peça no maxi mecanismo, é impressionante como tudo flui muito mais fácil, né? As crianças vão sendo melhor conduzidas, o tempo de permanência reduz, você estuba mais rápido, ela precisa de menos drogas. Uma prática também que nós adotamos na UTI onde eu trabalho hoje, há 6 anos eu trabalho nela, e entre idas e vindas, né, eu passei bastante tempo coordeno nesse momento, passei um tempo fora para fazer um doutorado e voltei para coordenar essa mesma unidade. E o grupo onde a gente trabalha hoje, a gente conseguiu instituir com bastante êxito, que bom, discussões de casos. Várias UTIs fazem isso, mas é bastante interessante ver também que mesmo pessoas que não estudam conscienciologia, que não elas percebem coisas diferentes. Então, quando você começa, uma pessoa começa a colocar, o que você sentiu? Você sentiu calor? Você sentiu frio? Você sentiu que ia dar certo? Você sentiu que não? O que você sente daquela mãe? O que você sente daquele pai? Pessoas que não se conversaram acabam trazendo as mesmas sensações, as mesmas parapercepções. Então, isso é bastante interessante porque a gente acaba fazendo um corpo de conhecimentos daquele indivíduo que a gente consegue entender integralmente aquela pessoa multidimensionalmente dentro do seu grupo karma e às vezes até multissérie, né? De quantas ressomas essa pessoa tem. Então, isso é bastante interessante. E acho que dos últimos pontos, tem vários, né? Eu confesso que eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre esse assunto, mas o último ponto que eu vou trabalhar de uma maneira um pouquinho mais exaustiva, porque não vai dar para falar tudo que eu quero falar nessa hora, né, que a gente tem. Mas um último ponto é interessante que quando a gente também vai entendendo as sinaléticas, entendendo a energia, acolhendo as nossas parapercepções, a gente consegue até entender a seriexis daquele indivíduo que está ali. É, eu digo sempre que eu faço alguma apresentação de conscienciologia, eu digo que entre multidimensionalidade e multiexistencialidade, eu tenho muito mais facilidade na percepção da multiexistencialidade. Isso para mim sempre foi muito fácil. Eu
vim para este planeta tendo certeza que a gente não habita só um corpo físico, que nós somos uma somatória de existências aqui e existências lá, né? E que eu habitei vários corpos, tive várias experiências, isso para mim é muito fácil. E conforme eu fui estudando, esse é um dos meus grandes campos de pesquisa dentro da conscienciologia, eu percebo cada vez mais fácil. Agora eu chego até às vezes em alguns momentos que eu brinco, que eu olho para uma pessoa, vou dar um exemplo, eu trabalhei durante um tempo atrás com uma enfermeira que assim que eu bati o olho nela, uma enfermeira que veio transferida de uma outra unidade do hospital, muito séria, muito grandona, muito alta, loira, é, muito séria, e ela parecia até um pouco antipática. No momento em que ela chegou na unidade, as pessoas não gostaram dela. Vieram 3, acho que 4 enfermeiros transferidos para a unidade e as pessoas não gostaram. Falando, nossa, não fui com a cara. Mas já na primeira convivência com ela, a gente percebia que era só o jeito dela. Era uma pessoa que ela não era muito expansiva, mas de uma eficiência que era um negócio impressionante. Em pouquíssimo tempo, ela se tornou a enfermeira de referência do setor no dia que ela estava de plantão. Assim, era realmente impressionante. De uma eficiência, assim como raras as vezes eu vi em tanto tempo de ação. E aí, logo que eu percebi isso, eu brinquei. Eu falei, gente, ela foi uma Gertrude em alguma outra encarnação. Essa pessoa deve ter sido alemã, e que trabalhou muito pragmática, muito racional, né? Muito eficiente. E isso é só uma brincadeira, né? Mas assim, eu tenho vários exemplos, que óbvio que também são só hipóteses, né? Vai demorar muito tempo para eu conseguir refutar ou acatar essas hipóteses, mas que eu bato o olho numa pessoa e sinto, né? Talvez existências anteriores. Durante muito tempo da minha vida, quer dizer, eu sempre tive essas parapercepções, eu não dava ouvidos para mim, eu não acreditava no que eu sentia, achava que era tudo doideira da minha cabeça, achava que eu gostava de fantasiar histórias. É uma outra hipótese também, né? Que eu não perceba nada disso, essa é coisa da minha cabeça. Mas depois, com o tempo, você vai testando. Então, você olha para uma pessoa e eu olho e falo, nossa, me lembra tanto, sei lá, França, essa pessoa. E aí você começa a conversar e a pessoa é fissurada por Paris e já foi para Paris 4 vezes e sempre que pode vai para Paris, e escuta música francesa e adora comida francesa, estudou francês. Aí você olha para outra pessoa e fala, nossa, isso é um jeitinho de um samurai. E aí não fala nada, fica quieto, e aí devagarinho essa pessoa vai falando da fissura que tem pelo Japão e determinado período específico do Japão. Então, né, estudando as minhas hipóteses, eu tenho a sensação de que isso é uma parapercepção mais fácil minha. Fiz todo esse introito, essa, né, volta para dizer que também a gente percebe claramente, mesmo pessoas que não se atentam tanto como eu, e de novo, que não fazem parte da conscienciologia, colegas, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente consegue perceber claramente naquele paciente específico se ele está ali por uma escolha, para talvez fazer um salto evolutivo, e quando ele está ali sem escolha, né? Com livre-arbítrio bastante prejudicado. Então, isso é muito comum em pacientes específicos neuropatas, por exemplo. Nas unidades de terapia intensiva pediátrica, hoje a gente já tem visto uma mudança epidemiológica dessas unidades. Então, até mais ou menos, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, a gente tinha muitas crianças que tinham quadros agudos, eram crianças normais e faz um episódio mais severo de asma, uma pneumonia, uma meningite, e vai, trata, fica bem e vai embora e volta para a sua vida, né? Resgata ali a sua existência.
a sua programação. Mas cada vez mais a gente tem visto, até por conta da evolução dos equipamentos, do conhecimento médico, a gente tem visto crianças que antigamente não sobreviveriam e que hoje sobrevivem. Então, nos últimos 15 a 20 anos, mais ou menos, começou a ter um aumento bastante grande de uma população com neuropatia muito grave, no geral encefalopatas, né? Não é o nome mais adequado, mas acho que é o nome que, se eu der, as pessoas vão entender um pouquinho mais. São crianças que têm um acometimento cerebral, neurológico muito importante, que às vezes, isso vai de graus muito variáveis, às vezes eles não têm nenhum contato com as pessoas, você não percebe nenhum contato, que pelo menos que a gente perceba, e às vezes eles têm graus mais leves, eles sorriem, eles conseguem de alguma maneira não verbal se comunicar, isso tem crescido muito. Então hoje, chego a dizer, uma estimativa minha, posso estar errada também, mas que dentro das UTIs pediátricas, ao redor de 40%, às vezes até dependendo da UTI, 50% da população é formada por esses pacientes, né? Que são pacientes crônicos, que ficam um pouquinho na UTI, porque agudizam, pioram alguma coisa, aí você trata, aí vai para o home care ou vai para a enfermaria onde mora. Então, são casos, assim, que têm crescido bastante. Especificamente nesses neuropatas, é impressionante o quanto a gente sente da energia. Também é uma hipótese minha que chega a ser mais fácil a gente perceber e toda a equipe sente. Então, é muito comum, às vezes, ter um neuropata em que é mais difícil para a equipe ter empatia pela criança, óbvio, empatia todos temos e ninguém nunca vai destratar e ninguém nunca vai cuidar. Mas tem vários neuropatas que a gente gosta de estar do lado, é impressionante. E tem alguns neuropatas em que você vai fazendo um esforço maior, né? E então isso talvez é uma hipótese, né, de que alguns são pessoas que, né, indivíduos, consciências que tiveram um pouco menos de livre-arbítrio e que realmente estão ali, talvez quitando débitos, né, fazendo a sua limpeza ali grupo kármica, ego kármica, e tem outros que estão um pouco mais de livre e espontânea vontade. E a gente percebe também isso na família. Tem famílias que cuidam com muito amor dessas crianças, tem famílias que cuidam com muita dificuldade. Infelizmente, a gente às vezes vê algumas crianças maltratadas, né? Eu trabalho num hospital público, a minha vida inteira é de SUS, eu gosto de trabalhar com SUS, muito, e então a gente infelizmente tem visto cada vez mais casos de maus tratos, e aí você percebe a dificuldade daquele indivíduo, né? E do grupo Karma também. Então, isso é bastante claro dentro das unidades de terapia intensiva pediátrica. E por fim, né, já está ficando longo, alguns poucos casos, né? Então, que as pessoas, no geral, quando eu faço alguma apresentação sobre isso, as pessoas gostam muito de ouvir, né? Conta o que aconteceu tal dia, conta um caso. Então, assim, 2 casos específicos eu vou contar. Um não é um caso em si, mas é isso que eu já falei. As crianças ali tendo parapercepções, assim, é impressionante. Impressionante. A gente escuta casos, assim, questionamentos que as crianças fazem para os pais, que elas não têm como saber, porque elas estão lá dentro da unidade de terapia intensiva, internadas, e a coisa aconteceu fora com outra pessoa, às vezes aqui intrafisicamente, e as crianças perguntam. Crianças internadas que vêm, parentes, né, que já dessomaram, irmãos, é impressionante, quando tem algum irmão que dessomou, isso é relativamente frequente, a criança que está internada perguntando do irmãozinho, ou comentando que viu o irmãozinho, ou que o irmãozinho está ali, crianças que veem consciências ali do lado e que descrevem, é impressionante.
Também é bastante impressionante quando tem um óbito em determinado leito, determinado quarto. É, a gente sente a psicosfera que fica ali. Tem algumas mães que têm parapercepções. Então, um caso bastante interessante que eu tenho desse, um tragicômico, né? Teve uma época que na unidade onde eu trabalho tinha um leito ali específico, que era um leito de isolamento, que, nossa, foi uma sequência de óbitos naquele quarto que foi impressionante. Eu não lembro se foram 4 ou 5 óbitos, isso já tem mais ou menos uns 4, 5 anos atrás, mas foram uns 4, 5 óbitos seguidos naquele quarto. E era um momento em que a UTI estava muito cheia. E a gente acabava remanejando, eram muitos casos respiratórios, não é agora na época do Covid, né? Isso era pré-Covid, mas era um período de inverno em que você tem que às vezes ficar remanejando o caso respiratório para poder manter o isolamento. Chega um paciente novo, você tem que deslocar um paciente para outro lugar para poder colocar aquele paciente novo em isolamento. Então, teve esses 4, 5 óbitos nesse quarto específico e a gente tinha um grupo de mães de pacientes crônicos, umas 3 mães de pacientes crônicos, muito falantes, muito figuras, elas viraram amigas e elas brincavam e elas se ajudavam ali, um grupo muito querido. E teve um dia que estava lotado, eu não tinha onde colocar, né, um bebê que precisava chegar, virei para uma dessas mães e fiz assim, olha, vai chegar uma criança, eu preciso, né, remanejar, e aí eu vou colocar você com ele, que era uma criança que convulsionava, o filho dela convulsionava com mais facilidade. Vou colocar você naquele leito. E aí as 3 que estavam juntas ali no salão olharam para mim e falaram: não, naquele leito não. E aí eu falei, mas por que naquele leito não? De onde veio isso? E elas viraram para mim e falaram assim: não, doutora, porque naquele leito a gente sabe que teve alguns óbitos e elas nem sabiam de todos, porque foram meses tendo óbitos naquele leito específico, era impressionante. A gente tinha testado tudo, trocado os equipamentos e as crianças que internavam lá entravam com muita gravidade, né? Então não era um problema de equipamento, a primeira dúvida, né? A primeira coisa que a gente vai olhar, se Deus tá tudo certo? Não, estava tudo certo e mesmo assim as crianças obtuavam. Então elas não tinham pego todos os óbitos e elas falaram não, porque teve 2 óbitos lá no período que elas estavam, além dos anteriores que elas nem sabiam, e toda vez que a gente passa ali, a gente vê gente lá dentro. O quarto todo escuro, porque não tinha paciente naquele momento, e a gente veio ali na luz. E aí eu primeiro eu achei que era problema meu, aí eu não falei nada para ninguém, aí um dia a outra comentou, a outra também falou, e nós 3 vemos gente lá. E a gente sabe que se for entrar lá, não vai dar certo. E, bom, conseguimos remanejar do outro jeito, escutei a parapercepção delas, né? Deu certo, não coloquei ninguém em risco, então consegui remanejar do outro jeito e foi bastante interessante que a gente optou por deixar um tempinho aquele leito sem usar, né, se fosse possível, e foi possível. A gente, né, exteriorizou bastante energia e a coisa foi limpando, limpando, limpando e depois deu para internar e toda essa sequência acabou. Então, isso é bastante impressionante, né? E o último caso que eu tenho para contar, que também foi um dos casos mais emblemáticos assim da minha vida profissional, foi um menino que internou comigo num outro serviço que eu trabalhei anteriormente. Eu ficava lá no período da tarde, todos os dias, com uma equipe de enfermagem, uma equipe de fisioterapia que foi uma das melhores que eu já trabalhei na minha vida. Tanto em termos de entrosamento de equipe, quanto em termos de conhecimento técnico, assim, um grupo espetacular. Bom, internou uma criança, acho que na época uns 5 ou 6 anos, se não me engano, com um tumor cerebral, já em cuidados paliativos, já em fim de vida, e a mãe aceitava e o pai não. Então ele internou já, não era o hospital onde ele internava, ele teve uma emergência, acabou sendo levado lá para o hospital onde eu estava. O hospital onde ele tratava era um outro hospital que não deu tempo de chegar. E a mãe já chegou falando para a gente que ele estava em cuidados paliativos, que ele estava em terminalidade, em fim de vida, e que não era para a gente fazer nenhuma medida heróica. Quem cuidou dessa criança foi um grupo de pessoas que a gente conhecia, então, nesse outro hospital.
Então a gente pegou o prontuário, conversou com a equipe, realmente, né, estava tudo fechado, era um paciente paliativo mesmo, não era para fazer reanimação, nada, ele estava, a história natural da doença, né, ele estava dessomando. E ele passou uns 2, 3 dias bastante grave, que a cada momento a gente achava que ele ia dessomar e ele não dessomava. E o pai ficava indo e voltando, né? Ele trocava um pouco com a mãe, o pai ia e voltava o tempo todo. No último dia, quando esse menino faleceu, o menino passou estável a manhã inteira. E aí eu cheguei a 1h30 da tarde. Entrei no quarto, tava o pai. Aí o pai virou e fez assim. E a criança começou a bradicardizar, o coração começou devagarinho a bater um pouquinho menos, mas ele tinha feito isso nos dias anteriores e voltava sozinho. Naquele momento ele começou a bradicardizar e ele voltou um pouquinho, aí ele bradicardizou de novo, a frequência ficou um pouco, né? A frequência da bradicardia começou a ficar mais intensa. E aí eu virei para ele, para o pai e fiz assim, pai, olha, não sei, né? Talvez esteja chegando o momento. O pai virou e fez assim, doutor, eu quero que reanime. E aí a gente acaba sendo obrigado a reanimar por lei, né? E eu falei, então tá bom, o senhor sai, eu, né, para não ver, não tem nenhum problema os pais verem, mas é uma coisa muito difícil ver o seu filho ser reanimado, né? Eu falei, então o senhor sai, espera aqui fora, e entrou, carrinho de parada, entrou a equipe toda, começamos a reanimar, e de repente o pai, que estava lá fora super nervoso, começou a ficar calmo e fez assim, doutora, pôs a cara assim na porta, né, o rosto na porta e fez assim, doutora, eu tô um pouco mole, eu vou sentar ali no corredor. A senhora faz o que tiver que fazer. Nesse momento eu tô entregando para Deus e a senhora faz o que a senhora achar que era melhor. E há 2 segundos atrás ele tinha dito para mim que ele queria que reanimasse tudo, né? Fazer tudo o que era possível para salvar o filho dele. Ele foi sentar e aí eu comecei um pouco a reanimação, porque ele tinha pedido. E, e o carrinho de parada que a gente olha todo dia, tinha sido checado naquele dia. De repente eu pedi um medicamento que usamos e aí não tinha, a outra ampola não estava boa, quebrou a ampola. Aí saiu uma para buscar, uma das técnicas de enfermagem que estava comigo, com essa equipe maravilhosa, saiu para buscar. Aí de repente o monitor não funciona tão bem. Aí a enfermeira saiu para pegar o outro eletrodo. Aí aconteceu alguma outra coisa que o terceiro membro da equipe saiu e de repente, com a melhor equipe que eu tinha e com quem eu já trabalhei na minha vida, mais entrosada em todos os sentidos, de olhar uma para outra, a gente sabia o que uma queria. De repente eu me vi sozinha no quarto com aquele menino. E já tinha tido um tempo de reanimação, ele realmente não estava voltando, ele realmente estava dessomando. Já tinha passado o tempo, então eu parei a reanimação, né, comecei a exteriorizar a energia, né, porque eu nem era da conscienciologia e veio, comecei a exteriorizar a energia, eu não sabia nem por que eu estava fazendo aquilo, e aí a criança realmente foi dessomando. E assim que a criança terminou de bater o coração e, né, dessomou, segundos depois começou a voltar a equipe e alguns poucos minutos depois o pai colocou de novo a carinha na porta e falou, ele foi, né, doutora? Eu senti lá onde eu estava sentado. Ele foi e tá tudo bem. E com muita paz, o pai veio com muita paz. Então, acho que esse é um dos casos mais emblemáticos que eu tenho, porque nunca se faz isso, a gente nunca fica sozinho no momento de reanimação, mas as coisas foram pifando, quebrando, ampola que quebra, monitor que estava funcionando o dia inteiro, todos os dias, e de repente o eletrodo não funciona. E então esse foi um dos casos assim mais emblemáticos que eu tenho, né? Essas são vivências que a gente passa dentro de uma terapia intensiva. Espero que vocês tenham gostado. Os contatos, né, vão ficar aí. Por favor, se quiserem, mesmo a posterior, mandar comentários, perguntas, sugestões, questionamentos, sempre bastante disponível. Obrigada, obrigada pela atenção. E, de novo, o princípio da descrença. Não acreditem em nada do que foi dito aqui, tenham vocês as suas próprias experiências e testem
as suas próprias hipóteses. Obrigada, gratidão.